quando eu precisava decorar e botar uma cor no meu prato, aí era ótimo. Para trabalhar com o Thiago. Aí já tava meio fazendo sacola, já tava fazendo algumas coisas, mas aí fiz, sei lá, uns 6 meses que era produtora e ainda tinha meia, e aí depois paramos a meia e toquei na junta. Também já tá tem tempo. 5 anos também. A gente entrou bem juntinho. Oi, eu sou Alice Lutz. A gente está aqui no sítio São José, no pé da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro, onde eu trabalho com a Maravilhas São José, com cozinha e agricultura agroecológica. A partir do cultivo de sementes ancestrais, principalmente. Então, milhos crioulos, grãos como os feijões, amendoins e diversas raízes, enfim, aí entram todas as técnicas que a agroecologia abraça, como agrofloresta, a sintropia, a permacultura, a biodinâmica e tantas outras que a gente emprega nesse trabalho de recuperar essas terras, usando então essas técnicas no cultivo de alimentos, né? Eu costumo brincar que a gente aqui, que eu busco aqui, enraizar uma biblioteca alimentar nossa. Então é um pouco nesse sentido, né? A gente tenta conseguir enraizar essa nossa história alimentar ao mesmo tempo que a gente cuida e devolve vida, abundância e potência para essa terra que na história acabou sofrendo, bem como tantas outras regiões, né? Pela história da cana, do café e da pecuária e tudo mais. Mídias. É bonito, né, de pensar. Na verdade, tudo é confuso, mas é muito técnico, né? Esquema do alface na borda, quem cresce mais no meio, couve, brócolis, beterraba, cenoura. Tem até uns alfaces ali já perdendo, pendoados. Pimenta, temos conservas para fazer de pimenta. Ai, ai. Muita coisa, então toda essa borda aqui que vai pegar o morro e tal, eles plantaram muita coisa nesses últimos anos. E aí agora a gente começou a trabalhar o lado de cá. Então a gente está há algum tempo, a gente cortou esse morro em linhas assim, deitadas, né, horizontais, para parar a água e tal, e começou a entrar com plantio de adubação verde, muvuca de semente, nessas linhas. E aí planta, deixa crescer, corta, põe no chão, vai de novo. A gente está nesse processo e fazendo acompanhamento de análise de solo e vendo onde melhora, o que conserta e tal. E eu fiz essa loucurinha de entrar com as bananeiras, porque é uma área muito ruim ainda. Mas como eu acredito muito na força da banana, não à toa, já que, como vocês podem ver, elas estão vindo, né? E a gente começou a tentar entrar com muda e a gente perdeu muito. E aí eu falei, já que é para perder, que seja a banana. Então vamos entrar com a banana, mesmo que ela venha fraca, a gente corta, ela volta forte e tal. E a gente cria uma primeira estrutura com a banana e aí vem com as mudas por baixo. Então no momento ali tem basicamente essa estrutura da banana vindo. E aí isso é um outro, por exemplo, mutirão desse ano. Sim. Que isso faz parte do projeto da campanha que eu tô. Esse morro é uma das áreas principais de plantio do projeto. Ano passado eu plantei 2.500 mudas no outro lado do morro, que também tem esse mesmo desenho de corte em nível, mas é um pouco diferente daqui, porque ele já é meio de lateral, assim. A gente vai passar por baixo, dá pra entender. Mas ali tem isso, que é uma missão. Já mudou muito a cara desse morro, e de tudo aqui. Tem foto, depois eu posso mostrar, né? Mas aqui é isso, é uma estrutura de... É um pouco parecida essa lógica do berço, né?
a gente tem o milho hoje como um grande personagem, porque é lindo, porque carrega essa força evidente de biodiversidade, de cultura alimentar histórica, de luta profunda, de sobrevivência, de conseguir continuar contando essa história dos povos originários. Então tem essa honra de cuidar, né, dessa informação, dessa história nossa tão bonita e tão colorida, e purpurinada, e brasileira, latina, né? A abóbora tem ali um tanto, né? Ela se espalha embaixo, protege o pé e o feijão vai trepar no pé do milho, usar essa estrutura. E como toda boa leguminosa, ele é um grande fixador de nitrogênio que o milho precisa para se desenvolver. Então, é uma estrutura que aqui não é feijão, é uma trepadeira dessa vermelhinha aqui que é bonitinha que dá nessa época. Mas é só para mostrar que funciona mais ou menos assim. E outras coisas interessantes, né, é que o milho ele é também estrategicamente na agricultura um indicador de fertilidade. Então, quando você precisa entender como está a terra e tal, antes você não conhece, se você plantar milho, ele vai, pelo desenvolvimento dele, te indicar. Essa área precisa de mais cuidado, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, você consegue, aqui mesmo a gente consegue ver bem. Tem uns bem mais desenvolvidos, outros bem mais baixos e tal. Claro que pode ter a ver também com a época que plantou, mas no geral a gente consegue saber as áreas onde a gente precisa cuidar mais, entrar com mais fertilidade a partir do milho. Então a coisa da suspensão do milho tem a ver um pouco com tudo isso, na minha concepção, porque quando eu comecei a trabalhar com o milho e me relacionar mais intimamente com ele, eu fui alcançando esses conhecimentos todos, e uma das principais lições que eu digo que o milho me deu é essa de suspender o olhar. Numa época que a gente vive olhando para baixo no celular e tal, e eu ainda sou um bom tanto, mas na cidade é uma tendência muito forte, né? Você andar sempre meio sem fazer esse exercício de olhar para cima. E o milho, especialmente o milho crioulo, ele cresce alto. Então, para você ver se a espiga tá, como tá, não sei o que, para ver qual é a cor, se já tá na época, no ponto, não sei o que, você precisa fazer essa relação com ele. E aí, a partir disso, dessas culturas tradicionais, como, por exemplo, o mastro, na época de São João, eu criei esse hábito de sempre colocar o milho de novo acima de mim. Então, a gente aqui não planta milho se ele já não tiver voltado para cima da gente. E aí, lá no que eu chamo de oratório, é isso, é um lugar que a gente faz a colheita do milho. Para plantar o milho de safrinha, que é esse que a gente está aqui no meio, aquele que foi colhido sobe antes. E aí a gente vai fazendo esse giro. Então agora a gente vai subir no mastro o milho amanhã e ele fica suspenso para plantar em agosto, setembro a nova safra. E assim a gente vai sempre colocando ele em reverência, né? Olhando pra gente, pela gente, né? Acima de nós. É um pouco... E é uma mistura de muitas coisas, porque a tradição do mastro ela é uma tradição posta, né, mais do Nordeste, mas que vem também de questões dos povos originários em geral, e também não só latinos, mas também já se embola com uma coisa de origem africana e também, enfim, desses ritos todos festivos em torno do milho, que é você rezar, você agradecer, né, pedir uma boa colheita em reza para São João, Santo Antônio e São Pedro, que são os santos que acompanham esse ritual. Então é um pouco por aí. Eu conheci a junta, a gente já tinha o sítio aqui, mas conheci a junta numa feira na Casa da Glória e me apaixonei, vi que a junta era o lugar onde eu queria pensar e trabalhar e viver a comida, o alimento. Entendi que aquela era a minha turma, isso já fazem aí uns 6, 7 anos. E aí foi assim, eu comecei ali, me ajuntei, como a gente gosta de falar.
fiz uma feira na URCA, no IED, foi a primeira participação, eu ainda trabalhava com outras coisas, e aí no processo eu também fui me aprofundando nesses saberes, nesses desejos, nesses interesses todos, e passei a não ser só cozinheira, mas também a ser então agricultora agroecológica e fazer esse trabalho aqui no sítio, que eu também costumo dizer que eu só sou agricultora porque antes eu escolhi ser cozinheira, eu pude escolher ser cozinheira e uma coisa me levou a outra. O tanto de interesse que eu tinha pela cozinha me levou a buscar a agricultura para chegar nos lugares onde eu gostaria de chegar com a cozinha. E é hoje, então, esse trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho que não se resume só a produtos, né? E por isso, inclusive, eu não tenho estado tão presente o quanto eu gostaria nas feiras e até mesmo na sacola, mas que é a agroecologia como um serviço para além de uma produção, né? A agroecologia, ela carrega, então, essa posição, né, de transformação social, de cuidar do entorno onde você está, né, de lutar por direitos femininos, de equidades e de lutas de por lutas de gênero, por lutas raciais, enfim, todas essas lutas nossas tão caras e tão importantes. Então, a gente hoje, para além disso tudo, também vem fazendo um trabalho aqui de agroecologia relacionado a isso, né? De cuidar do entorno e desse município onde a gente está colocado, dialogar com as escolas, trabalhar junto das crianças, enfim. Então é bem mais do que realmente produzir potinhos que duram ali numa prateleira e por isso eu até peço certa desculpa de estar um pouquinho ausente, mas já já a gente encontra de novo esse reequilíbrio e fica o convite para quem quiser e tiver vontade de vir aqui. O sítio está cada vez mais no processo de ser aberto para quem quiser, quem tiver vontade de trocar, de conhecer, de participar de plantios, de colheitas, enfim, do que for. E a gente está aqui tentando fazer um pouquinho que seja de cuidar da gente e dar chance para a gente ter tempo de ainda ser a gente nesse Brasil e nesse país tão bonito e poderoso, carregado de tanta vida biodiversa e abundante. Tá ótimo, gente. Eu falei meio mal, mas... Que Não, isso? que isso.